Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Entrevistas DPE e como sempre, trazendo muita informação para você que está aí nos acompanhando, desde já você é nosso convidado todo especial. O assunto que eu trago hoje é muito sério e também muito bacana porque nós vamos falar sobre a Secretaria Especial da Mulher, que abre inscrições para a nova turma do grupo terapêutico Flor de Lótus. Olha que bacana. Então a gente vai conhecer mais sobre esse assunto. Estou aqui já com a nossa convidada que vai trazer todas as informações. Então fique atento, atenta, porque é muito importante esse assunto para todas nós mulheres, para todas as famílias. Seja muito bem-vinda, Marcilene, mais uma vez ao nosso Entrevistas DPE. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, nós estamos na 6ª edição do Grupo Terapêutico Flor de Lótus, onde é realizado todas as quartas-feiras, às 9 horas da manhã. Né? Vai dar às 9, às 10, às 10h30. E nós estamos com as inscrições abertas ainda. Então, ainda dá tempo de fazer as inscrições para que venha participar conosco. Todas as mulheres serão muito bem-vindas. Ele é voltado para mulheres vítimas de violência doméstica ou não. Mulheres que estão passando por algum trauma, né? No decorrer da nossa jornada, eu sempre digo que a gente carrega muitas bagagens, né? E por muitas das vezes a gente precisa de um apoio emocional, de um apoio psicológico, de um fortalecimento. E é esse o papel do grupo terapêutico. De estar acolhendo essa mulher, de estar validando a sua dor, a sua angústia, né? E gerando um ambiente acolhedor e um ambiente de muita... onde ela pode ter a total certeza do que ela expor ali vai ficar ali. De muita privacidade para ela, confidencialidade, essa é a palavra. O Flor de Lótus, ele funciona como um grupo de apoio, né? A essas mulheres que sofrem aí determinados tipos de violência doméstica, violências em todos os aspectos, né? Em todos os âmbitos também, que a gente sabe que a violência doméstica não é só a questão da agressão, também tem a violência psicológica, a violência patrimonial, a dependência emocional, e a gente sabe que, infelizmente, não é, esse número ele tem crescido expressivamente, né? Inclusive, a gente estava até conversando, antes da gente começar aqui a nossa gravação, a respeito dessas violências, que antigamente não se falava muito nisso. Até porque a gente não tinha redes sociais, não tinha muita divulgação. Hoje a mulher ela tem esse espaço aberto para falar, para expressar, ela tem aonde pedir o socorro, ela tem hoje mais grupos de apoio, porque antigamente não tinha nada, a mulher sofria muito, né? Sofria calada, suportava ali aquele relacionamento abusivo até que a morte o separe mesmo. Agora, a gente se pergunta como é que não estava o emocional dessa mulher, como é que não estava a cabeça dessa mulher, que doenças ela adquiriu para o corpo dela por ter passado tanto tempo aprisionada naquilo que não estava fazendo bem. Então, hoje em dia, gente, é muito comum nós atendermos, né, nos depararmos com mulheres da terceira idade que elas estão bem adoecidas, justamente por conta disso que você acabou de colocar, porque desde o início do casamento se casava muito cedo, né? Antigamente mulheres com 12 anos já estavam sendo mães, né? Não que seja uma realidade de hoje, infelizmente, mas hoje é já mais uma questão de abuso, né? Levando para um outro lado. Mas antigamente as mulheres elas casavam muito cedo, então elas vivenciavam também, parte delas vivenciavam uma vida, uma situação de violência doméstica familiar muito cedo também. E hoje o que resta para essas mulheres é um emocional completamente comprometido, um psicológico totalmente abalado. Mulheres adoecidas. Adoecidas. A gente
já atendeu vítimas assim, mulheres assim, que hoje tá tudo bem, o homem até mudou, mas a consequência é gritante na Mas o vida que ela delas. sofreu esse percurso todo, né? Ficam as Exatamente. marcas, ficam as sequelas. E a gente tem muita gente que tende a romantizar isso. Nossa, que casal duradouro. Tá que nem todo mundo briga direto, né? Mas assim, tem muitas famílias de antigamente que suportavam muito. Aí porque as pessoas também são fatores, N fatores assim. As pessoas falam muito, porque hoje as mulheres não estão suportando o casamento, qualquer coisinha, tu é feia, já tá largando. Não é bem assim. A questão é que antigamente as nossas mães, nossas avós, elas suportavam muito mais e suportavam caladas, né? E ninguém falava isso. E É são verdade. abusos. Hoje em dia que a gente tem um pouco mais de conhecimento, né? A mulher ela adoece não só o físico, o mental. E quando adoece o mental, vai para o físico, com certeza. E aí fica essa lacuna aí, né? De hoje, as mulheres já têm mais essa independência, ela pode trabalhar, ela pode se autossustentar, a maioria sustenta os filhos, e é muito sobre essa questão, né? Considerando a sobrecarga, né? Enfrentada aí por muitas mulheres, que elas acumulam essas responsabilidades, famílias, hoje, profissão, mas eu pergunto para você de que forma essa realidade ela impacta diretamente na saúde mental feminina, você que lida com essas mulheres ali diariamente. Olha, ela vem de várias formas, porque como a gente colocou anteriormente, as consequências que ficam são devastadoras, né? Porque aí desenvolve uma síndrome do pânico, síndrome do estresse pós-traumático, que são transtornos, né? Transtorno de ansiedade, depressão. A maioria, infelizmente, assim, a gente fala isso assim com muita tristeza até, né? As nossas, as nossas colegas, as nossas, como é que eu posso te dizer, mulheres como nós, né? Elas estão no adoecimento de uma forma assim tão grave que a maioria hoje já teve ou tem que tomar uma medicação para poder suportar, porque ela é afetada até mesmo no sono. Mulheres que têm pesadelos recorrentes por conta de violência, mulheres que adquiriram, perderam a sua autoestima, a sua própria identidade, mulheres que outrora elas se sentiam tão capazes, mas que por conta do âmbito de sofrimento, de violência, elas chegam e falam para mim muitas vezes, Marcelene, eu me sinto como uma folha em branco. Eu não sei mais quem sou eu. Eu não sei mais que capacidades eu tenho. Então, o sofrimento, ele leva a esse adoecimento da maneira que essa mulher se sinta completamente impotente. E a violência, levando para esse contexto de violência, ela tira todo esse brilho dessa mulher e ela faz com que a mulher duvide da sua própria sanidade. Ou seja, Tem muito, né? os papéis são invertidos, né? O agressor, ele faz com que ela se sinta culpada de tudo que está acontecendo e ela duvida de si, né? Ei, mas será que realmente eu não sou eu a culpada de estar acontecendo isso? E aí é onde ela vem, né? Os adoecimentos cognitivos, eles vão cada vez mais de forma gradual trazendo ela para um adoecimento muito maior. E assim, são inúmeras as consequências. Por que, que muitas mulheres elas apresentam humor deprimido? Né? Uma das consequências também, até mesmo o abuso de álcool e drogas também, por conta de uma sobrecarga, de um relacionamento abusivo e dessa sobrecarga que a mulher está trazendo, né, nos nossos dias. Exatamente. Muitas coisas evoluem. Eu não sei se é um pensamento que você tem também, mas assim, um pensamento meu como mulher, muitas coisas evoluem, mas o machismo
estrutural ali, a questão de a mulher tem que dar conta dos filhos, a mulher tem que dar conta da casa, a mulher trabalha fora, a gente também cansa. A gente não é tudo aquilo ali sozinha, a gente precisa de apoio. É tanto que quando uma mulher ela se sobrecarrega demais, ela fica ali uma mulher adoecida. Antigamente, eu gosto muito de fazer essa comparação do antes e como está agora essa nossa nova geração, porque antigamente a mulher ela suportava muita coisa. Você vê idosas adoecidas, mas por quê? Suportou tanta coisa. Vá conhecer a história de uma dessas mulheres contando. E elas abdicaram de tudo, tá? Que antigamente não tinha tanta facilidade quanto tem hoje em termos de estudo, opções de trabalho, de você se reinventar na vida. Mas hoje a mulher também passa por isso, mesmo tendo todas essas oportunidades, porque ela deixa de estudar, ela deixa de trabalhar e ali vai ter filho, porque aí tive filhos e agora eu tenho que dar conta. O sustento da família não é o suficiente para ela estar pagando e tendo ali um apoio dentro de casa. Ela mesma tem que fazer tudo. E por aí você se tira. Aí vive com o companheiro vai e larga e ela fica lá. Mais os filhos, mais como vou sustentar. E isso é uma coisa que se repete corriqueiramente, né? É o maior problema. Eu estava assistindo um vídeo hoje na internet e eu vi uma juíza falando o problema todo é esse. A mulher casa, ela parou de fazer tudo para se dedicar ao casamento, muitas vezes quando não tem apoio, não estou generalizando, mas a maioria é assim, principalmente uma classe mais baixa de pessoal que vive na vulnerabilidade. Ela está ali, ela não estudou, ela se dedicou à família, ela se dedicou à casa, ela se dedicou como esposa e ela. Aí lá no final das contas, lá na frente, o marido pá, trocou, não quis mais, ela ficou ali. Não sabe trabalhar, não sabe fazer outra coisa a não ser cuidar dos filhos e da casa. E a Exatamente. idade passou. Passou. E antigamente não se tinha. E hoje ainda não tem, assim, muitas mulheres não têm o que nós chamamos de rede de apoio. Sim, Né? Até porque não só esse homem é machista, mas a sociedade a tem atitudes sociedade. Sim, machistas e outras mulheres também, infelizmente, elas têm atitudes machistas, né? Quando elas veem sim. uma mulher sofrendo, eu já ouvi muitos comentários: "Ah, sofre porque quer, apanha porque gosta." Ah, porque não tem vergonha, com licença da palavra, né? E porque já poderia ter tomado uma atitude, mas não é tão fácil assim. As pessoas ouvem muito o julgamento dos outros, né? Mas sem conhecer a história por trás daquilo tudo ali. Isso, porque uma história por trás tem uma ameaça aos próprios filhos, tem uma ameaça com os pais que já são idosos, tem uma ameaça à vida dela, né? Assim, todo um conjunto de situações. Tem essa dependência financeira aí que você acabou de colocar porque ela abdicou, né, da sua vida profissional para cuidar dessa casa e desse marido. E muitas também têm um papel onde elas trabalham e esse homem só está estudando, né? Uhum. E quando termina a faculdade, que ele consegue um bom emprego, ele troca ela por uma outra mulher. Né? Ele vai usufruir de tudo aquilo que ela sofreu, que ela, sabe, Apoiou, apoiou. segurou a barra. Isso. Acontece E muito. acontece. E aí essa mulher é substituída por uma outra que não vivenciou, vai desfrutar com ele daquilo que foi o fruto do trabalho dela, né? E assim, ela chega em casa, ela trabalha fora, ela chega em casa, ela tem que dar conta de tudo. Isso nós estamos colocando para homens ruins, homens agressores, né? Porque, como você colocou aqui, existe ainda homens bons que ajudam, que amam suas Que esposas, que somam. somam, né? Que o casal tá ali em sintonia. E uma coisa que a gente sempre coloca que é importante deixar para as pessoas que estão ouvindo é que, assim, não é qualquer briga, porque é normal o casal ter aquele momento ali de estresse, né? Não é qualquer discussão que tem dentro de casa, onde o casal se desentende. Nós estamos falando de violência, nós estamos falando de relacionamento Exatamente. abusivo. E é essa a nossa maior pauta, né? E antigamente essas mulheres,
elas não poderiam. Se ela divorciasse, ela era considerada como uma mulher que não tinha moral. Era denegrida a imagem dessa mulher se ela decidisse, optasse por sair desse relacionamento abusivo, não é verdade? Era vista com maus olhos. Isso, isso. E aí hoje não. Hoje as leis, graças a Deus que vieram para nos dar esse direito, né? E a gente hoje pode abrir a boca, pode ir lá denunciar. A população, as pessoas precisam denunciar, porque hoje há muita omissão. As pessoas preferem pegar um celular e gravar aquele ato de violência, né? Um E dia não desse faz não faz nada. nada. Tinha uma mulher na rua, fora do estado, e o homem tava batendo tanto nela com o capacete, e o povo tava filmando. Eu vi esse vídeo e Né? ninguém fez nada, Ninguém fez gente. nada. Então, assim, isso é omissão, isso é crime também, né? Então, assim, as pessoas precisam, quanto sociedade, precisa também ajudar a salvar a vida dessa mulher. E ficam ali só olhando. E são inúmeros vídeos que a gente vê com essa situação, o homem agredindo a mulher, e ninguém faz nada. São poucos os que vão ali salvar, né? A gente não está falando para vá lá comprar a briga. Não, Isso. separa, só para não deixar acontecer algo pior. Por Isso. mais que não saiba o que está acontecendo, mesmo que seja lá se a razão for do homem, de repente, não importa, a agressão não tem justificativa, não é verdade? Exatamente. E assim, uma sociedade que a gente vive, né, muitas dores emocionais, elas são silenciadas. Quais são os sinais que indicam que uma mulher ela precisa buscar um apoio psicológico? Olha, quando nós trabalhamos com o ciclo da violência, né? E com o violentômetro também. Que ele começa do ciúmes excessivo e ele evolui, ele pode evoluir até o feminicídio. E aí, essa mulher ela precisa buscar apoio psicológico quando ela percebe que ela já não consegue mais conter, assim, ela já não tem mais o controle do emocional dela, quando ela entende que já ultrapassou os limites. Assim, tem muitas mulheres que elas procuram nesse momento porque elas não sabem o que é violência, né? Principalmente as principais 5 violências que existem, né? Então, para essas mulheres, elas vão em último caso já, quando já estão assim completamente adoecidas. Mas o importante, se toda mulher pudesse buscar a sua saúde mental, né? Para ter ela pode buscar a qualquer momento, na verdade. É tão interessante que eu atendi uma pessoa, uma mulher, que ela chegou assim, olha, eu estou aqui porque eu quero cuidar da minha saúde mental. Então ela não precisa deixar chegar até o último ponto, né, o último degrau para que ela venha buscar ajuda. Ela pode conservar a sua sanidade mental, a sua saúde mental ali, enquanto ela perceber que ela está dentro de um relacionamento abusivo, se ela não tem força, se ela não está fortalecida o suficiente para sair desse relacionamento, porque até aí nós precisamos ter muita cautela. Nós orientamos, nós mostramos para ela que é um relacionamento abusivo, mas daí para decisão cabe somente a ela. Então ela identificou, olha, não tá mais legal como no começo, não tá mais na fase da lua de mel, já começou a tensão e essa tensão já tá exagerada, né, que são as primeiras brigas que vêm. Porque ele gritou comigo, mas ele também me deu um empurrão, ele me fez uma ameaça, mas só em gritar já é uma fase de tensão já não é normal isso. Então, quando ela chega nessa fase, ela já precisa sim. Ou seja, em todas as etapas, ela precisa estar muito atenta para que ela entenda que ela precisa. Numa palestra que a gente deu recentemente, muitas mulheres vieram nos procurar, elas falaram, quando a senhora estava falando, eu não fazia ideia que eu sofria violência. E olha, tá aqui, olha, tá assim, uma erupção de tantas informações na minha cabeça e como eu sofro violência doméstica todos os dias. Então, quando ela percebe isso, já é momento sim de ela procurar ajuda, sim.
Com certeza, né? Muitas elas desconhecem. Eu já vi muitos relatos dessas palestras de pessoas que abraçam a causa, né, em proteção, em defesa da mulher. As pessoas relatando assim que nem você está falando agora e se reconhecendo que está passando por aquilo ali, né? É muito triste, mas enfim, precisamos de mais informação cada vez mais e a gente bater nessa tecla para que cada uma reconheça o que é que está passando ali, até ela ter a ciência de que atitude e medida ela vai ter que buscar ajuda um momento da vida dela, né? E como Isso. você diz, não deixar isso ficar muito prolongado, né? Não pode. Buscar logo, porque o adoecimento ele vem, né? Muitas vezes a mulher ela tem até medo do julgamento, né? Como você estava citando aí bem a princípio, as pessoas dizem assim: ah, por que você não saiu logo? Se já viu que já estava assim ruim. Ninguém leva em questão que tem toda uma trajetória, tem toda uma história lá atrás, né? E realmente é muito triste a gente presenciar esse tipo de coisa ou vivenciar. E diante desse isolamento, né, emocional que provoca por reações abusivas, como é que a troca de experiência entre as participantes, né, contribui aí para a superação umas das outras? Com certeza, porque nesse momento elas percebem que elas não estão sozinhas. E que o problema que elas estão enfrentando, a outra ao seu lado semelhantemente está enfrentando também. E olha, é lindo quando a gente tá lá no grupo, que você percebe que elas se identificam uma com a história da outra, elas se levantam e abraçam e Oh, choram meu juntas uma Deus. com a outra, sabe? Realmente acolhem uma a outra, elas aprendem realmente o trabalho de acolhimento, não só nós quanto profissionais, mas as próprias assistidas, elas aprendem esse trabalho, assim, sabe, de acolher a dor da outra e respeitar. Isso é muito, né, Marcilene, daquela pessoa que ela não tem isso. Então, aí, quando essas mulheres se encontram, deve ser emocionante presenciar, né? Não por ver a tristeza delas, a história triste, mas, enfim, por ver o acolhimento e, principalmente, a compreensão, a escuta que muitas vezes essas mulheres não têm, né? A escuta, a Isso. compreensão, o acolhimento, às vezes aquele abraço amigo. É tudo que ela está precisando naquele momento, depois de Isso. tanta coisa. E aí se encontra num momento como esse, de acolhimento, de conversa, que se identifica uma colega com a outra passando uma dificuldade bem parecida, e aí se abraçam. Como você colocou, elas estão muito isoladas no mundo de violência, no mundo de traumas, no mundo de angústias, e tem muitas que têm dificuldades em abraçar quando elas chegam lá. Mas no decorrer de todo o processo do grupo, são as mulheres que mais abraçam, são as mulheres, sabe, que mais valorizam o trabalho que é realizado. E tem mulheres que elas não conseguem, nas primeiras semanas, elas não conseguem dizer uma palavra. Mas chega um momento, sabe, que elas conseguem expor tudo o que estava ali, isso, o que levou elas ali, o que, sabe, o que está doendo, e elas conseguem compartilhar, e é libertador. É uma Nossa, virada de chave na vida dessas que mulheres, sim. incrível, que Grupo maravilha. terapêutico Flor de Lótus, nós só temos orgulho, sabe, desse trabalho lindo, com muita responsabilidade, com muito. Eu posso te colocar a palavra amor, sabe? Não só o olhe-se com amor, né? Mas a própria equipe também. É toda uma. A gente compactua mesmo os mesmos sentimentos, sabe? Porque gera um elo. Interessante que depois que acaba o grupo, elas mesmas fazem o grupo, elas criam o grupo delas, né? E elas continuam aquela vida de amizade, se Olha, comunicando, marcando um piquenique, marcando uma social, umas com as outras, sabe? Então, assim, elas não saem dali e não ficam mais sozinhas. Não, esse isolamento, para muitas delas, acabou, definitivamente, porque elas criam um elo de amizade, de companheirismo a partir do grupo Flor de Lótus. É ah, lindo que isso. lindo, gente, que bonito, né? Que bom que esse trabalho existe.
para dar essa rede de apoio, para ser esse primeiro passo na vida dessas mulheres, né? Fazer todo esse trabalho de acolhimento. Acredito que tem uma equipe multidisciplinar com o seu Temos. trabalho de psicóloga. Você é maravilhosa, você transmite uma Obrigada. luz, uma paz tão incrível que com certeza essas mulheres estão em boas mãos. Obrigada. Mas considerando também, Marcelene, que a autoestima delas fica muito fragilizada, né? Que pode comprometer decisões pessoais, profissionais. Como é que o Grupo Lotus, Flor de Lótus, ele fortalece a autoconfiança dessas mulheres no decorrer de todos esses atendimentos? Nós temos a equipe multidisciplinar lá, né? Que é uma. Eu, como psicóloga, temos a psicanalista e temos a assistente social. Então, nós procuramos abordar todos, assim, na temática de cada um, a gente traz palestras voltadas, né? Trabalhando primeiramente o emocional delas, fortalecendo esse emocional, né? E fazendo com que venha a haver em alguns casos, haver o resgate, em outros a gente vai mesmo, não só o resgate, a gente vai fazer com que elas enxerguem o autoconhecimento, o amor próprio, a autoestima, porque muitas delas, a trajetória desde lá da infância é de tanto sofrimento que nem sabem o que é amor próprio, nem sabem o que é uma autoestima, sabe? E isso E vaidade nem se fale. não, nem se fala. Nós atendemos mulheres que estavam um ano sem se olhar no espelho. Nossa. Imagina o que é isso para uma mulher, né? Então, assim, quando você faz isso, a gente faz tanto esse resgate, né, dessas mulheres que perderam e aquelas que nem sabem o que é. A gente mostra para elas, né, para que elas venham entender, conhecer o que realmente é. E aí nós temos também, em algum momento, a gente tem o Sebrae, né, algumas empresas que vão lá. Que vão de parceria, Isso, né? vão de parcerias, falar sobre empreendedorismo, né? Para que muitas delas não têm renda, para que elas possam ali ter assim, uma autonomia própria, né? Para poder, porque elas estão só à mercê desse homem, né? Financeiramente. E aí a gente traz também isso para elas, que elas podem ter, depois de cuidar do emocional, que elas podem ter a autonomia financeira delas, né? Nós temos também um dia que nós chamamos lá da mini biografia. O que é isso? Nós trazemos história de mulheres de superação, né? De mulheres que superaram desafios e a gente coloca alguns temas para ela, como liderança, como justiça, como assim, uns temas assim bem fortes, né? E ali, baseado, elas escolhem alguma mulher que elas se identifiquem e elas fazem a sua auto-mini biografia. Por exemplo, algumas colocam assim, olha, eu sou fulana, sou dona de casa, sou avó e eu sou uma superação da violência, eu superei. Sabe, assim, algo assim lindo que depois a comunicação da Assembleia vai lá, faz a foto profissional delas e a gente entrega em forma de cartões para elas, que vai ficar como lindo. lembrança para elas. Ou seja, nessa mini biografia, elas relatam quem elas eram, o período de superação e como elas estão se sentindo hoje, resumido em poucas palavras, mas é maravilhoso. Que Nós temos maravilha. o Dia da Beleza, onde convidamos salões parceiros, né? Onde oferecemos para ela esmaltação, cabelo, maquiagem. Temos a salinha de autocuidado que elas vão lá, elas escolhem a roupa para fazer a foto e para levar essa roupa para casa também, um sapato. Ou seja, a gente faz a secretaria, ela tem um trabalho assim belíssimo, sabe? E o grupo Flor de Lótus, dentro da secretaria, faz esse trabalho assim com muita vontade que dê certo, com muita vontade que as mulheres, que elas não saiam dali da forma que elas chegaram, mas que realmente seja um divisor de água na vida delas, que elas voltem para a realidade delas, mas com um fortalecimento,
com poder de decisão, porque a partir dali, com certeza, elas saem ali com poder de decisão. Eu vou tomar uma decisão na minha vida, eu vou continuar nesse ciclo ou eu vou encerrar este ciclo. Não tem como elas voltarem para a mesma vida, para o mesmo relacionamento, para a mesma situação. Elas saem diferente. Então, assim, são muitas temáticas que ao longo, né, são 14 encontros. E ao longo desses 14 encontros, assim, são temáticas diversas, né? Falando desde o comportamento humano, quanto a transtorno de ansiedade, depressão, os transtornos que podem ser acometidos através desse sofrimento todo, né? E muitos se identificam na hora. Ei, peraí, eu acho que eu tenho isso. E aí a gente faz um encaminhamento para o psiquiatra, para um órgão, né, que possa realmente dar o diagnóstico certinho para um melhor tratamento ainda. Que maravilha, elas ainda recebem o cuidado, né? Sim. Facilitado ali um pouco a vida delas. Isso. Mas assim, diante da dependência emocional, né, que pode manter ciclos de violência, aquela mulher que ela realmente ela se mantém ali naquela dependência emocional, ela não se entrega, ela não reconhece que está vivendo uma vida abusiva, né? Ela simplesmente naturaliza aquele comportamento. A gente vê muito, né, também. Como é que o grupo trabalha o desenvolvimento da autonomia emocional dessa mulher? Justamente mostrando para ela que não é comum ela viver dentro de uma casa onde ela ouve gritos e xingamentos O tempo todo, o tempo né? todo. A gente fortalece muito isso nela. Fala assim, olha, não é normal. Porque muitas delas falam assim pra gente, olha, eu ouvi meu pai gritando com a minha mãe por toda a minha vida. Eu vivi isso dentro de casa. Ou seja, aí ela tá repetindo o ciclo, né? E elas dizem, eu achei que isso fosse normal. Para mim, até o dia de hoje, isso era normal, né? Então, a gente coloca para elas, né? A equipe coloca para elas exatamente mostrando de maneira até científica, né? Também que para esse homem ter esse comportamento, ele também tem um contexto lá atrás, né? E que se ele não buscar ajuda, ele vai continuar e a tendência é piorar cada vez mais. Então, essa família está toda adoecida. Os filhos estão adoecidos, a mulher está adoecida e esse homem é doente também, né? Então, para que ela venha ter porque esse é o tipo de situação mais difícil que você colocou, a dependência emocional. Porque a dependência financeira ela é muito difícil, mas se ela conseguir uma rede de apoio, ela tem força para sair. Mas a dependência emocional faz ela querer lutar até o fim, É sabe? cruel, Até né? quando ela percebe, assim, quando ela acorda, que realmente não dá mais certo, mas assim, ela ainda demora muito ainda para poder tomar uma decisão. E nesse momento a gente precisa respeitar a dor dela, a gente precisa acolher muito essa mulher e a gente precisa fortalecer, mostrar pontos que fortalecem ela, que ela precisa ter amor próprio. Nós mostramos para ela o amor próprio, que antes de amar esse agressor, ela precisa se autoconhecer e se amar. Quando ela percebe isso, é muito, assim, é um salto muito grande que ela dá. Quando ela descobre que ela vive em função de alguém que dá migalhas para ela e que dá violência para ela em lugar de amor, em lugar de atenção, de cuidado, e ela se conforma com migalhas que esse homem dá, mas quando ela abre os olhos, quando ela percebe isso, ela toma uma decisão, sim, ainda que essa decisão doa por muito tempo ainda, mas aí continua o nosso trabalho ali, desse fortalecimento emocional nela, para que ela enxergue e é gratificante quando a gente consegue resgatar uma mulher que é dependente emocional de um relacionamento abusivo. Nossa, são muitas histórias, né? Você deve presenciar e ficar ali acolhendo muitas mulheres que passam por inúmeras situações.
E sabendo que esses sentimentos de culpa e vergonha, que eles são comuns entre as vítimas, né? Muitas delas não procuram ajuda por essa vergonha. Nossa, eu não quero procurar ajuda porque eu tenho vergonha, não quero me expor, não quero expor minha família, né? Sobre a violência, seja ela qual for que ela esteja ali vivenciando. Como desconstruir essas emoções, né, no processo terapêutico? Porque a primeira coisa que a gente trabalha nela é a culpa, sabe? É tirar, para que ela tire de si essa culpabilização que ela carrega, né? Porque mulher nenhuma tem culpa de estar num relacionamento assim, né? E essa vergonha, ela é muito cruel, porque às vezes as próprias amigas apontam isso, né? A família, porque muitas das vezes essa mulher, ela entrou nesse relacionamento a contragosto dos pais. E a culpa e a vergonha vem quando ela sabe que ela não tem essa rede de apoio na família, que a família julga ela. Ah, você escolheu, você tá nesse relacionamento, mas eu te avisei. Mas vale salientar aqui que ainda que essa mulher ela esteja agindo com o coração lá no momento da paixão e ela tomou essa decisão, é muito importante que a mãe, que o pai, a família, que ela continue. Esse agressor ele precisa saber que essa mulher não está sozinha. Porque quando ele tem certeza, porque uma das características dele é a manipulação e o afastamento da família e dos amigos, né? Isolar essa mulher só para ele, como se ela fosse um objeto de posse Como se desse ela fosse homem. propriedade dele, né? Propriedade dele, isso. Então, quando ele consegue fazer com que ela se torne isso para ele, ele, ele tende a maltratar mais ainda ela, e aí é onde vem ele joga a culpa nela quando ele diz assim, olha, você mas você foi desobediente. Ele ainda diz isso para ela e ela acredita nisso, que ela é a culpada daquilo. E a gente vai trabalhar de uma forma muito, muito responsável, trazendo para ela, fazendo com que ela se perdoe. Trabalhar o perdão de si mesmo, o auto-perdão. Porque tem mulheres que elas perdoam todo mundo, mas elas não conseguem se perdoar. Elas dizem assim, estou falando isso, eu não estou expondo ninguém, né? Eu estou trazendo relatos como exemplo que fica até mais fácil para a população entender até em que contextos, né, acontece a violência. E elas dizem assim, que elas perdoam todo mundo. Ela diz assim, olha, eu não consigo me perdoar por ter desobedecido a minha mãe. Eu não consigo me perdoar por ter perdoado na primeira agressão. E a gente trabalha o perdão, porque só com o auto-perdão a gente consegue fazer com que ela deixe a culpa de lado, né? E com muito, é como se colocássemos um remedinho na ferida, não tem como a criança, ela cai, machuca o joelhinho, a gente vai lá, lava e passa o mertiolate, né? Então, emocionalmente acontece assim também. A gente tem que passar um antídoto ali de perdão, de autoconfiança novamente em si mesmo, nessa mulher. Porque a cicatriz vai ficar, mas ela não precisa sangrar o tempo todo. Aquela cicatriz, eu não sei se você tem alguma cicatriz no corpo que se machucou na infância, mas se você tiver, ela não sangra até hoje, né? Ela tá ali, ela fechou ali. Você lembra dela? Porém, ela não tá sangrando. Então, no processo terapêutico dessa mulher é exatamente isso. Nós vamos ali com todo o manejo, técnicas terapêuticas, né? A gente vai trazendo ali, passando como se fosse usar na linguagem alguns antídotos, né, para que ela venha parar de sangrar, venha estancar o sangue e com o tempo venha cicatrizar e que ela vai olhar, ela não vai esquecer, ela vai olhar para aquela cicatriz, mas ela não vai mais sentir dor. Porque ela vai superar, né? Ela vai superar, então a probabilidade de superação é muito grande. Graças a Deus que a gente pode contar com isso, né? Se for feito um bom trabalho e ela precisa permitir esse bom trabalho,
Então, assim, com certeza vai haver uma restauração dessa mulher, uma reestruturação, ela vai conseguir ressignificar. É uma virada de chave, né? Muitas, por não conhecerem os seus direitos, o seu autocuidado, o seu valor, né? Ficou ali de lado, ficou esquecido, ela ficou invisível, ela se anulou para viver aquela vida e ocorreu tudo isso aí que a gente costuma, infelizmente, ver hoje, que são todos esses tipos de violência, né, que a mulher passa. Mas assim, diante dessa visibilidade, né, da violência psicológica na sociedade, né, muitos não veem, só ela ali está sentindo. Quais são os impactos mais profundos desse tipo de agressão na identidade feminina? A perda da autoestima começa por aí, né? Aí ela desenvolve os transtornos que a gente falou anteriormente, né? Transtorno de ansiedade, do pânico, transtorno alimentar, também compulsões ela desenvolve por conta desses traumas. Ela pode chegar a assim, sabe, a desistir da sua própria vida por conta disso. E os impactos psicológicos, eles são muito grandes porque ela não consegue nem é, cuidar de si como mulher, não consegue cuidar dos filhos, e esses filhos vão refletir todo esse contexto do que está sendo vivenciado dentro do ambiente, lá na escola, em outros locais, nas igrejas, nos locais onde essas crianças estão inseridas, né? E ela, como a gente colocou, ela vai perder a capacidade, ela acredita que ela perde a capacidade profissional, a capacidade como mulher. São infinitas, assim, se a gente for listar, são infinitas as consequências, assim, são muitas as consequências. E por muitas das vezes, elas só vão conseguir uma melhora, uma ressignificação, uma restauração através de um bom acompanhamento psicológico, né? Porque se ela não fizer, ela vai guardar isso por anos e ela não vai curar. Ela não vai conseguir sair. Por mais que esse relacionamento não exista mais, mas ela vai guardar essa dor. Fica as marcas, né? Fica as marcas psicológicas nela ao longo da sua vida. E ela vai, lá na terceira idade, ela vai ser uma mulher amargurada, uma mulher totalmente dependente de medicações, porque ela não consegue lidar com aquilo, porque assim é algo desconhecido até para ela, né? E é compreensível, porque ela não teve uma orientação, ela não teve um apoio, uma base, ela não teve apoio profissional, ela não sabe como lidar com aquilo. Quem é um expert em lidar com desconhecido? Ninguém. Então, as consequências psicológicas é exatamente isso, é um desconhecido, onde as mulheres elas pensam que a violência física é o ápice de todo o contexto, E né, não, né? abusivo, e não. Na verdade, começou com a violência psicológica, né? E aí quando chega, aí tem a violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual, e aí chega na violência física, mas desde lá do início, o cognitivo dela já está sendo destruído ali na primeira, o emocional dela já está sendo totalmente, já está já está ocorrendo assim algo assim degradante no emocional dela já desde o início. Muito triste, né? Mas enfim, que bom que elas têm esse grupo de apoio. Que bom que as que se encontram com esse apoio pela frente, né? Para seguir em frente com a vida, se permitir dar o máximo de vida saudável para si mesmo, reaprender a se amar, né? Exatamente, essa é a palavra certa. Reaprender a se amar, é saber que ela é importante, que ela faz um papel importante, independentemente se ela tem uma profissão de nome ou não, Isso. né? E saber que ela sempre deu o melhor dela e que ela tá ali e que ela é especial, que ela é um ser humano e merece respeito, cuidado e atenção como qualquer outra pessoa. Eu acho assim que quando a mulher ela dá essa virada de chave na vida dela, ela, por mais que ela caia ali,
que os problemas eles nunca deixam de existir, Sim. mas ela consegue se levantar. Ela sacode ali a poeira, se levanta de novo. Isso. A inteligência emocional, né? É justamente isso, né? E que nós utilizamos uma palavra tão bonita até, eu acho muito bonita essa palavra, mas que e eu admiro muito mais em nós, mulheres, que é o poder da resiliência, né? Sim, sim. Essa resiliência dentro da inteligência emocional, isso assim é muito significativo, né? Porque quantas mulheres, quantas de nós até, não por uma situação de violência, mas em outras questões, em outras situações em que a vida nos expõe, né? Nós estamos aqui de pé. Isso é resiliência, capacidade de lidar, né, com problemas difíceis, né, com situações difíceis e não quebrar, né? Exatamente, Então, realmente. assim, e as mulheres, mesmo que não passem, elas podem procurar o grupo Flor de Lótus também para cuidar da sua saúde emocional, né? Interessante que hoje também a gente falando nessa questão sobre a violência, que muito é aquela briga do marido e da mulher dentro de casa, a própria violência doméstica, seja ela em todos os âmbitos, né? É, a gente não citou aqui outro fator também muito sério, que são as crianças que presenciam tudo isso, né? E é como você citou, aquela criança convive dentro de um lar que tem brigas constantemente, que o marido e a mulher estão brigando constantemente, ele vai normalizar aquilo ali. Ele vai levar aquela situação para a vida dele lá no futuro, porque é normal, como você relatou. Uma veio falar para mim, eu cresci vendo meu pai e minha mãe brigando, então acho que isso é normal. Não é normal. Né? Todo mundo briga, ninguém vive em paz o tempo todo. A gente sempre tem os estresses do dia a dia, seja em relação financeira, seja em relação a ensinamentos que a Normal, gente está né? dando. É normal da vida. Sim. Mas assim, viver brigando Não. diariamente, aqueles abusos constantemente, aquela coisa que passa dos padrões do dito normal, não é? É aí Isso. que a mulher ela não deve baixar sua cabeça e procurar uma ajuda. As consequências são muito graves na vida dessas crianças, né? Porque a probabilidade de eles repetirem o comportamento abusivo dos pais é muito, assim, é, é uma probabilidade muito grande, né? E por muitas das vezes aquela tia lá na escola, ela percebe uma criança que bate em todo mundo, que é rebelde mesmo, que rasga as tarefinhas dos coleguinhas e tudo. E assim, na minha concepção quanto profissional, eu acredito que as escolas deveriam ter, assim, algumas têm, né? Mas a maioria não tem acompanhamentos também para essas crianças, né? Uma equipe pedagógica ali com psicólogos também, né? Pedagogos, né? Depende muito do meio onde ela está inserido, né? Se Isso, essa pessoa tem um olhar clínico, se ela vai fazer toda essa isso. investigação para saber o que ela está Isso, passando, né? exatamente. Em algumas escolas já tem, que bom que já tem, né? Mas a maioria, principalmente as que a gente identifica que precisam, porque nós levamos as palestras nas escolas como um trabalho de prevenção, né? Nesse rapazinho tá ficando já virando um homenzinho, né? Para que ele não venha a ser um futuro agressor e que essa menina também, essa adolescente que está crescendo também, já vai entrar em um relacionamento, que ela não se deixa ser uma potencial vítima também de agressão. Então a gente faz esse trabalho nas escolas, mas a gente percebe, Eles né? trabalham também com a prevenção, né? Isso, Muito nós trabalhamos importante. com a prevenção, né? E o enfrentamento. Então a gente percebe que nas escolas na hora que nós estamos palestrando, a gente percebe o comportamento de muitas crianças. E por vezes nós já fomos chamados também, que tinha uma problemática ali da situação que nós estamos colocando aqui. Então, esse olhar clínico, não só da professora. Gente, a professora, ela suporta muita coisa, ela lida com Muito. muita coisa. São várias criações diferentes, Sim, educações diferentes, culturas isso. diferentes, então ela lida ali com uma série de diferenças ali, cada um com aquela sua peculiaridade. É muito difícil ser professora. Ela se divide ali em muitos profissionais, né? E Exato. aí é preciso que essa criança, esse adolescente,
adolescente, ele seja visto, né? Seja feita uma escutativa nele para saber o que está acontecendo lá dentro da casa dele. Por que que ele tá... Porque, assim, às vezes é visível, porque era um menino dedicado e começa a aparecer O baixo e o rendimento, baixo né? rendimento, isso, e o comportamento mesmo que muda, de Muda. isolamento, de agressão, de, assim, sabe, ficam agressivos, de choro, né? Então, assim, são vários contextos. Não tem como ficar saudável um adolescente, uma criança inserido nesse contexto. Não tem como. Não tem cognitivo que aguente, né? Emocional que aguente Se uma o situação próprio adulto dessa. ele já fica ali traumatizado, ele guarda aquilo para a vida, por mais que ele busque um atendimento, né? Que ele tenha ali essa percepção, que ele consiga se autorregular. Agora você imagina uma criança que está ali em formação, em crescimento, né? Isso. Mas, Marcelene, o que, que eu queria falar para você também, já enfatizar aqui mais uma vez, para as famílias que estão passando por essa situação, ou que vivenciam, ou que conhecem alguém que está passando por isso, né? A própria violência doméstica. O Chame está com um trabalho muito interessante voltado de acolhimento para as mulheres também, mas agora com uma inovação para as crianças também. Para as crianças que presenciam situações de agressão com a mãe, seja ela física, seja ela psicológica, eles vêm agora trazendo esse trabalho para trabalhar essa criança, porque sabe os números de traumas que ficam na cabecinha dela, né? Principalmente nessa fase aí que ela está uma fase de formação, de crescimento, e que ela não venha replicar esse tipo de comportamento lá na frente, né? Isso. Estamos sim. Assim, o dia que você tiver um tempinho, que você puder nos visitar lá, você vai ficar Ah, eu encantada, quero. né? Você está convidada a nos visitar, né? E tem essa salinha que foi, olha, ela foi projetada com muito amor, Eu acredito né? que sim. Sabe, é um mimo, assim. E a profissional, assim, muito capacitada para atender essa criança, porque tal qual como um adulto essa criança precisa, assim, muito mais como você colocou aí, né? Ela tá em todo aquele processo, né? De fases e tudo. E ela vai sim poder. Nós estamos com uma média para ficar um trabalho bem feito, até 20 crianças agora. Tá, até o momento. Depois pode ser estendido, né? Mas até o momento, para que fique algo assim, bem profissional, né? Para que se tenha um bom resultado, né? Mas isso já é muito significativo, porque Isso, anteriormente não tinha e agora já tem, né? isso, Então, devido à demanda, com certeza esses serviços vão ampliar, né? Porque a isso. demanda, infelizmente, é grande. E agora essa criança vai poder sim ser acompanhada por lá, E de ter esse né? direcionamento, né? Isso, cuidar do que ela tá, do emocionalzinho que já está adoecido ali desde já tem a idade, né? Tem esse trabalho sim, e a gente está assim, numa expectativa muito boa que vai dar muito certo. Eu sei que vai. Marcelene, para a gente finalizar, que bate-papo gostoso, tão informativo, tão acolhedor, como foi a nossa conversa. Mas para as mulheres, agora o recado que você deixa para elas, né? Que estão precisando, que não tiveram coragem de buscar ajuda, como é que ela faz para encontrar o grupo Flor de Lótus? Pelo número de telefone, né? Pelo Zap Chame, que o número é 98402 0502. Ela pode mandar mensagem, né, um zap lá pra gente. Ele funciona 24 horas com um profissional de plantão. Inclusive, aos sábados e aos domingos, aos feriados, não tem descanso para o Zap Chame. E ela pode estar se inscrevendo por lá, né, mandando uma mensagem, ou ela pode estar indo diretamente na secretaria e fazer a sua inscrição lá mesmo, na recepção, né? Ela vai estar totalmente inscrita e nós vamos estar ansiosas, assim, de uma forma boa, né? Assim, para recebê-la, assim, com muita expectativa, assim, para acolher essa mulher.
Que maravilha, com certeza está em boas mãos. Você fala com tanto amor do que você faz. Obrigada por esse trabalho, obrigada por acolher todas essas mulheres, né? Em nome das mulheres, eu já agradeço aqui a psicóloga Marcilene. E fica o nosso convite aqui para o Entrevistas DPS, sempre que você quiser retornar, nos trazer mais informação, nós estamos aqui para isso, para somar. Tá, obrigada. A secretaria agradece, tá? Agradece o espaço, né? Sempre. A população de Boa Vista precisa, as mulheres precisam saber que existe uma rede de apoio, né? Existem várias redes de apoio, né? Mas falando da Secretaria Especial da Mulher, que é o CHAME, né? Conhecido como CHAME, Sim. né? Ele está sempre, não é à toa, dos 17 anos, né? E está sempre de portas abertas para receber essa mulher, nem que seja para uma orientação, né? Mas a gente sempre usa essa frase no final, a gente espera que elas não precisem, né? Mas se precisarem, nós vamos estar ali para recebê-la, para acolhê-la, para respeitá-la, né? Atender ela sem julgamento. E que hoje ela não precisa, as mulheres não precisam mais se sujeitar a uma situação de violência. Hoje tem como pedir ajuda, tem como pedir suporte emocional, psicológico, jurídico, né? Porque nós temos também a escuta individualizada com uma assistente social, uma psicóloga e uma advogada. Então, essa mulher dizendo para ela que ela está amparada quando ela precisar e que ela não pode mais se calar nessa situação. Não está sozinha. Não está sozinha, não precisa virar mais uma estatística, mas que ela é responsável por si própria, assim, de virar essa chave na sua vida, de não aceitar mais essa situação, mas de querer ser uma mulher com a sua autonomia própria, ser uma mulher bem-sucedida, uma mulher amada, uma mulher respeitada, valorizada, né? Em todos os âmbitos, né? Da sociedade e no casamento também. Com certeza. Fica aqui os nossos agradecimentos. Que conversa esclarecedora, cheia de esperança e acolhimento. A gente espera que não precise, mas se precisar, não estão sozinha. Então, você que ouviu essa conversa, se você se enquadra nesse nosso assunto ou conhece alguém que está precisando ouvir essa conversa, já compartilha. Você acessa e encontra a Rádio Defensoria no YouTube, no Deezer e no Spotify. Eu sou a Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE. E até a próxima. Tchau, tchau.